Neemias, capítulo de número 1, verso 1. A história de Neemias. Vamos ler. Está escrito: palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês que Quisleu, novembro e dezembro, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restauram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que desde o teu servo Moisés. Lembra-te agora do que dissera a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Aleluia. Bom, quero lembrar aqui aos amados, à igreja do Senhor, que Neemias não era profeta, Neemias não era sacerdote, Neemias era um copeiro do rei, e não era o rei de Israel, era um rei de uma outra nação. Se eu não me engano, ele já era o terceiro ou quarto aí da linhagem desses reis que se levantaram contra alguns impérios, como Ciro e outros. Amém? Então o rei, deixa eu ver se eu consigo falar o nome dele aqui, Artaxerxes, é isso? Capítulo 2, verso 1. Então esse é o nome desse rei. Não era rei de Israel, não estava governando Israel. Era um rei que estava em Suzã, e Neemias estava nessa cidade. Era uma cidade bem depois de Babilônia,
Ele tinha sido levado para lá, bem distante de Jerusalém, e ali ele servia o rei todos os dias, com muita alegria no seu coração. Eu quero frisar aqui um detalhe, que os cativos que foram levados quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, Judá, eles, na verdade, os que foram levados cativos foi para serem protegidos, porque eles iriam voltar depois de 70 anos. Os que ficaram, eles sofreram mais do que os que estavam em cativo, porque pelo menos quem estava em cativo tinha comida e tinha água e tinha onde dormir. Quem ficou na terra sofreu muito, porque muitos foram mortos à espada, à fome e à peste, porque Deus enviou todas essas coisas para os que ficaram. Só que alguns vai se destacar nesse período, como Daniel, como seus amigos que foram lançados na fornalha de fogo, e também Neemias, que servia o rei todos os dias. Eu quero aqui frisar algumas coisas, não me aprofundar nisso, porque esse não é o alvo desta noite, mas para você entender mais ou menos a coisa. Neemias era copeiro, então isso quer dizer que fora os principais da guarda, a mulher do rei, os conselheiros do rei, Neemias era um dos que poderia e tinha acesso à presença do rei todos os dias. E ele era um copeiro. Uma das funções do copeiro era servir o rei. E se tratando de servir vinho ou qualquer bebida, ele teria que tomar antes para depois servir o rei. Porque caso alguém tivesse envenenado, colocado algo na bebida do rei, ele morria. Então o rei não tomava aquela bebida. Então todos os dias Neemias fazia esse trabalho, que era provar as bebidas que era servida ao rei, para que o rei fosse protegido. Então isso gerou algo muito forte do rei para com Neemias, pela forma dele servir. Nós vamos ver que mesmo em cativo, Deus, ele exaltou alguns homens nesse exílio, como Daniel e seus amigos, e nós vamos ver aqui a história de Neemias. Bom, Neemias já havia passado aí o cativeiro, mas era alguém também que ainda estava longe e precisava voltar. E Neemias estava lá realizando o seu trabalho com toda tranquilidade. Assim como Daniel serviu, assim como José serviu com muito empenho o Egito durante todos os anos que ele foi colocado à frente de um governo. Então, nós vamos ver que o povo de Deus, aqueles que verdadeiramente servem a Deus e honram a Deus, aonde eles estiverem, Deus vai honrar e levantá-los lá. Como eu disse, no caso de Neemias, ele não era popular, ninguém esperava nada de Neemias. Na verdade, só a sua família é que sabia onde estava Neemias. Mas os israelitas, não, quem é Neemias? Eu não sei quem é Neemias. Não me importa quem é Neemias, porque Neemias era uma pessoa como outra qualquer, ele não tinha cargos, não era importante. Então, ele estava lá vivendo de acordo com o que ele entendia que era propósito de Deus. Então, um certo dia, o texto narra que um irmão dele, juntamente com outros homens, foi até onde Neemias estava. Bom, o tempo que Neemias não tinha informação da sua terra, Jerusalém, Judá e
toda aquela terra, a Bíblia não diz, não expressa quanto tempo ele não havia tido notícia, mas pela narrativa do texto percebemos que fazia muito tempo, porque pela atitude, pelo comportamento dele, nós percebemos que havia muitos anos que Neemias não tinha notícia da sua terra, do seu povo. E Nabucodonosor levou o povo. 70 anos depois, o povo começa a voltar. Então fazia muitos anos, porque ele estava ainda em um lugar dos quais o povo judeu tinha sido espalhado. Então ele estava ainda, era um dos espalhados, e ele ainda permanecia nesse lugar. Então aqui o texto vai narrar que as portas estavam queimadas e os muros estavam derrubados ainda. Então isso já havia aí mais de 100 anos e nada tinha sido feito. Nem os que ficaram fizeram nada, nem os que estavam voltando estavam conseguindo fazer nada. Ninguém se importava, ou se importava, ficava por isso mesmo, porque tem essa questão. Às vezes a pessoa não se importa, não está nem aí. Tem aqueles que ainda se importam, né? Ai, se porta tudo queimado, os muros ainda estão derribados. O que é que nós vamos fazer? Mas também fica por isso mesmo. Nada acontece, porque também ninguém toma atitude de nada. E assim estava a terra. Então chega um momento em que esse irmão, juntamente com outros homens, chega a este lugar. Aí eles procuram Neemias. E Neemias, ele pergunta: meu irmão, como é que está lá? Como é que está o povo? Como é que ainda está lá? Como é que está? Eu não tenho notícia, eu não sei como é que está. Meu irmão, o negócio lá ainda está muito feio. As portas que foram queimadas, está tudo lá queimado. O muro que foi derribado, continua derribado. Então muita coisa ainda continua em ruínas. Poucas coisas foram reconstruídas. O nosso povo ainda perece muito por necessidade e por muitas outras coisas. Ainda está sendo muito difícil, sabe? E Neemias, quando ele ouve aquelas notícias, a Bíblia diz que ele começa a chorar. Ele se entristece profundamente por conta daquelas notícias. Ele começa a buscar a Deus de uma forma mais intensa, e isso também em jejum, para que Deus viesse se compadecer dessa situação. Mas por que Neemias ficou tão triste? Quando nós analisamos o texto e você lê todo o livro de Neemias, você vai descobrir que a tristeza de Neemias não era simplesmente porque o povo ainda estava daquela forma. Sabe por que ele se entristeceu e chorou? E decidiu buscar Deus em oração e em jejum? Porque ele sabia que aquela vida, o que aconteceu e o que ainda estava acontecendo, não eram os planos de Deus para Israel. Neemias, ele chora e se entristece, porque ele sente exatamente o que Deus estava sentindo olhando para aquele povo. Não era só uma questão de minha terra, de meu povo. É porque Neemias sabia que Deus tinha prometido a Israel tempos de glória, e eles estavam em tempos de escassez, porque eram desobedientes. Por isso que ele chorou, porque ele sabia que o Deus que tinha prometido permanecia fiel. Todavia o povo transgrediram contra esse Deus fiel, e o que eles estavam vivendo nada mais era do que a colheita da desobediência e do descrédito dos profetas que o alertaram antes. E ele chora porque Deus não estava feliz com aquele momento, porque não foi isso que Deus preparou para eles. Mas como Deus é justo, Deus permitiu que eles passassem por tudo aquilo,
e que estivesse passando ainda por aquela situação. E isso vai haver alguns fatores que vão ser considerados diante de Deus para que eles ainda estivessem passando por aquela situação. Uma delas, ninguém estava buscando a Deus. O povo teve toda a perca, cativo, e continuava ainda sem tomar decisão na vida. Ninguém se disponibilizava para fazer nada. Como é que a história muda? Então Neemias, esse homem israelita, ele busca o Senhor. Nós vemos aqui na oração de Neemias algumas coisas. Neemias, ele não ora para si mesmo. Quando ele chega diante de Deus, primeiro ele vai não lembrar a Deus no sentido de que ele escolheu, mas o lembrar aí é no sentido de Deus confirmar a sua palavra. Então, quando ele diz lembra, ele está falando: Senhor, eu sei que tu tens o melhor para Israel, todavia eles estão vivenciando isso pela desobediência deles, mas tu é Deus de misericórdia. Senhor, tu é Deus que restaura, tu é Deus que pode mudar isso, porque tu pode se compadecer. Então você vê que Neemias, ele vai fazer uma oração intercessória, ele vai clamar pelo povo, ele vai apresentar a Deus esta causa, porque Neemias no seu coração, ele sentiu o que Deus estava sentindo, porque a vontade de Deus era que fosse novamente levantados os muros, refeito as portas, estabelecido o culto, e o povo voltasse a plantar e a colher e ter uma vida abençoada. Neemias sente no seu coração o que Deus queria para aquele povo, mas o povo continuava na miséria, porque não buscava em Deus. Então Neemias, ele busca a Deus durante 4 meses, de uma forma intensa, dia e noite, diz o texto. Às vezes nós queremos mudar uma situação só orando pelo café da manhã. Às vezes nós queremos mudar uma situação na mesmice, não é? Não entendemos que o apóstolo Paulo também vai ensinar aos Efésios, é que quando chega o dia mau, a tendência é o quê? É o nível de oração aumentar, é o jejum aumentar, é a busca aumentar, porque Neemias, ele se dispôs durante 4 meses a estar diante de Deus em jejum e oração, dia e noite, diz o texto. Por quê? Porque tinha uma causa para ser resolvida, e ninguém se resolve causa diante de Deus só orando pelo pão que vai comer. Ou se dispõe a buscar a Deus, ou então vai permanecer vendo as portas queimadas, o muro derribado, a miséria assolando e o descaso. Porque Deus muda a história quando alguém se dispõe realmente a buscar. E naquele tempo, Deus levanta esse homem, e esse homem está lá orando a Deus, e Deus começa a trabalhar na vida deste homem, porque um certo dia a Bíblia diz que ele se apresentou ao rei com o seu semblante triste, e o copeiro, ele não poderia chegar diante do rei triste, nem ele nem ninguém, porque chegar diante do rei triste, isso era um insulto ao rei. Era como se você estivesse dizendo que o governo dele era um governo opressor e injusto, e isso injuriava os reis. E teve um dia, depois de 4 meses de oração e jejum dia e noite, como é que um homem desse deveria estar? Com o rosto brilhando? Se no seu coração a dor permanecia ainda, pela tudo que ainda permanecia sobre o seu povo, se a dor no seu peito continuava, porque ele sabia que Deus tinha o melhor, mas o povo continuava ali na miséria, então ele resolveu buscar. E um dia ele se apresentou ao rei, e o rei olhou para ele e percebeu
Ele tentou de todas as formas, ele colocou o vinho, ele preparou a mesa, ele fez tudo o que ele fazia todos os dias com muita alegria. Mas mesmo assim, o rei, olhando para ele, percebeu através da feição do seu rosto que havia uma tristeza, e essa tristeza, ela não era comum. É tanto que o rei vai perguntar: por que tu estás tão triste se tu não está doente? Isso é tristeza do coração. A tua alma, ela está chorando. O que é que está acontecendo? Veja como o rei, ele tinha um carinho, ele tinha um bem por Neemias, porque por ele ser copeiro, ele acabou se aproximando muito do rei. Historiadores dizem que o rei gostava muito de conversar com ele, de desabafar com ele, de falar para ele os seus problemas, e ele aconselhava esse rei, ele orientava com alguns conselhos, e o rei passou a amar aquele moço, aquele homem chamado Neemias. Então a Bíblia diz que quando o rei faz essa pergunta, Neemias tem medo, porque ele sabia que aquilo não poderia acontecer, e o rei poderia até mandar o matá-lo. Então a Bíblia diz que Neemias tem medo, mas ele responde a pergunta do rei. Ele diz o quê? Viva o rei para sempre. Porventura não estaria eu triste, ó rei, em saber que a terra onde os meus pais estão sepultados, ela está em ruína? Porventura vou eu ficar alegre, rei, sabendo que a minha terra, onde a minha família está destruída? Isso não seria um motivo considerado pelo Senhor para que eu tivesse tristeza? E é interessante que a Bíblia vai narrar um outro detalhe importante. Nesse dia, a esposa do rei estava junto com ele. E é difícil isso acontecer. Para você ver como Deus prepara as coisas quando Ele começa a agir na vida de uma pessoa que olha para Deus e diz: eu tenho uma solução. A solução é Deus. As coisas estão difíceis, mas existe um Deus nos céus. Quem sabe, se Ele ouvir a minha oração, ou se compadecer de mim e atender a minha causa, Ele pode fazer. Porque essa é a questão da sua oração. Ele não está dizendo: Deus, tu vai ter que fazer. Não, Deus, se eu achar favor diante de ti, se o Senhor porventura considerar a oração desse teu servo, Senhor, muda a história. Então a Bíblia diz que aquele rei, ele olha para a sua mulher, a mulher olha para ele. E o que é que você pensa em fazer? Eu gostaria de ir para a minha terra. Eu preciso fazer alguma coisa, eu não vou ficar aqui. Eu não posso ficar aqui, eu não quero ficar aqui. Eu queria fazer alguma coisa. E se a gente deixar você ir, quando é que você volta? Aí o Senhor é que estabelece. Eu sou servo. Pois então você vai. Nós vamos te dar um prazo para você ir e voltar. Um prazo não muito longo. Só que esse prazo, quando você vai ler toda a história, ele foi estendido, né? Neemias passa 12 anos lá. Então, o primeiro prazo ele é estendido porque ainda há muitas necessidades e muito o que fazer. Então o rei começa a entender que, na verdade, Neemias não dava mais para ser o seu copeiro. É tanto que ele vai ser levantado como governador. Então, aquele rei, ele olha para Neemias e, pelo amor e o respeito que ele tinha, aquele jovem, tão dedicado a ele durante todos esses anos, diz: vá que você vai ter todo o suporte necessário. Eu quero que o Senhor me dê cartas para que eu possa passar no meio de outros governos. Eu quero que o Senhor me dê cartas para que eu possa apresentar ao homem que governa as suas florestas, para que eu possa tirar lenha e refazer as portas. Eu preciso de uma estrutura, rei, para me poder fazer isso. E aquele homem disponibiliza tudo o que Neemias precisava para ele fazer o que Deus tinha colocado no seu coração. E é isso que ele vai falar quando ele pisa na terra, quando ele está
lá junto com o povo. Essa é a expressão dele. O que é que tu vai fazer, Neemias? Eu vou fazer o que Deus colocou no meu coração. Vou refazer os muros, vou refazer as portas e vou reorganizar esse negócio aqui. Você não é profeta, você não é sacerdote, você não é nada, mas eu sou alguém que neste momento se colocou à disposição de Deus para fazer, e Deus vai fazer porque Ele quer fazer. Então, às vezes, a gente fica esperando pelo profeta, pelo sacerdote, não é verdade? Pelo rei, pelo príncipe. Deus quer usar você, Deus quer usar a mim. O que é que você tem visto que precisa ser feito? Em que Deus está te incomodando a você olhar e ver e dizer: ó, isso aqui tem que ser feito? Como eu falei no começo, não adianta só saber que tem que ser feito, tem que fazer. É buscar em Deus, esperar um momento, e Deus vai usar você grandemente. Agora, se ficar só olhando, essas cadeiras, tá bom de dar uma lavada nelas. Olha as cadeirinhas, estou dando um exemplo. Olha, desce uma lavadinha, ficar tudo branquinho. Vai adiantar alguma coisa ficar só olhando? Só vendo o problema? Neemias não ficou olhando para o problema, ele foi buscar Deus, porque só Deus tinha solução. Ele não ficou lá se queixando. Não, vou buscar o Senhor, e o que Deus me direcionar para fazer, eu vou fazer, porque eu sei que Deus estará comigo. E ele foi e fez. Houve levantes, houve os contras, né? Tobias e Sanbalat estavam por lá. Houve traição, houve corrupção, tudo para parar Neemias, mas ele não parou. Fizeram para parar Neemias, ele não parou. Qual foi a resposta dele? Eu tenho uma grande obra para fazer, e eu não posso descer desse andame. Neemias, Sanbalat está querendo falar com você, é um assunto muito importante, é bênção, é coisa boa. Diga para ele que eu não quero falar com ninguém, eu estou ocupado aqui, e o que Deus me mandou fazer, eu vou fazer. Eu não quero conversa com ninguém, eu tenho uma obra para fazer, e eu não vou parar para atender ninguém. Deus me dava essa palavra, ele dizia: a igreja precisa de uma reconstrução. A vida do meu povo precisa ser reconstruída. Ele não está falando de uma reforma. Já houve reforma. A reforma, ela dura só um tempo, ela não é para sempre. Eu não tenho dúvida de que uns dias atrás, eu estava orando a Deus, dizendo: Deus, traz uma reforma, traz uma reforma. E esses dias Deus tem falado algo que Ele não quer reforma, quer reconstruir mesmo. Reconstrução, sabe o que é isso? É derrubar para fazer de novo. Esse é o pensamento de Deus. O que Deus está pensando em fazer é derrubar tudo que está aí e refazer de novo do jeito que Ele quer. Por isso que eu entendi as duas perguntas que ele fez. Uma ele fez aqui, a outra ele fez lá no Aviva. Quando Deus terá tempo para fazer na sua vida o que Ele quer fazer? Dias depois Deus me fez outra pergunta: será necessário eu matar essa geração para levantar uma outra que faça aquilo que eu quero? Porque essa não consegue entender. E esses dias Deus deu continuidade ao seu raciocínio, dizendo: eu não quero mais reforma, chega de reforma, eu vou colocar no chão tudo que está aí, e vou levantar pessoas que comecem a reerguer uma igreja do jeito que ela tem que ser. Eu não quero reformadores, eu quero construtores, pessoas que estejam dispostas a colocar a mão na massa, a levar tijolo, pedra e fazer o que tem de fazer. Por isso Deus me trazia esta palavra. Eu quero Neemias nesses últimos dias, pessoas que estejam sensíveis ao meu coração, sinta o que eu estou sentindo, esteja atento àquilo que eu quero e se disponha a fazer. E me busque, porque eu vou prover os recursos, assim como eu provei os recursos para Neemias. Não faltou nada para Neemias, foi vitorioso aquilo que tinha de fazer. E nesta noite
Eu tenho uma coisa para dizer para você. Eu não sei como está a sua vida, mas o Deus que está mandando eu falar, Ele sabe. E o Senhor nesta noite diz: se você deixar, Ele vai reconstruir de novo. Ele não quer reforma. Ele não vai reformar. Chega de reforma. É só um tempo. Depois está tudo rachando de novo, tudo quebrando. Construir mesmo. Porque às vezes a gente faz uma reforma numa parede que está rachando, e aí tempos depois ela começa a rachar de novo. Melhor derrubar. Fazer uma estrutura a qual realmente ela venha a ser resistente e venha a permanecer ali durante todo o tempo que for necessário ela estar. E esse é o pensamento de Deus nesses últimos dias. Reformar. Porque se eu quisesse reformar, eu não tinha enviado meu filho. Meu filho não morreu na cruz para me fazer reforma. Meu filho morreu na cruz para trazer novo, para fazer de novo. Jesus não morreu na cruz para reformar. Ele morreu na cruz para fazer de novo. Ele disse para Nicodemos: importa nascer de novo, reconstruir, não reformar. E se eu e você, se a igreja não entender isso e começar realmente a buscar diante de Deus, dizer: Deus, pode derrubar tudo que tem de ser derrubado, mas pode me fazer de novo. Ele vai fazer. O Espírito Santo já está testificando até uma palavra para quinta-feira. Acabou de me dar. Na verdade, de confirmar uma palavra que eu estava lendo. Ele já acabou de dizer aqui. A palavra de quinta-feira é a continuidade. Ele tem algo para falar ainda. Porque ele quer conscientizar. Não é mais tempo de reforma. Não quer reforma. Nos fazer uma nova criatura em Cristo como tem que ser. Quer que nós venhamos realmente sentir o que Ele sente e entender o que Ele quer para Ele fazer. Então, através daquele homem, de um copeiro, Deus trouxe um novo tempo para aquele povo, mas porque ele se colocou na dependência de Deus. Estava só. Foi levantado pessoas para estar. A luta era grande, né? Ao ponto de tinha que trabalhar com a colher de pedreiro na mão e a espada do lado, né? Ou então um trabalhava e o outro ficava de prontidão, né? Uma espada na mão, vigiando quem estava trabalhando. Por quê? Porque os inimigos estavam querendo baldear o negócio. Assim está Satanás nesses últimos dias. Sabe o que é que ele quer? É a sua vida desse jeito, na normalidade. Paredes, muita coisa está caída, mas tem. Nós escapamos do exílio, nós estamos aqui. Está tudo derribado, mas nós estamos aqui. As portas estão queimadas, mas nós estamos aqui. Não está muito bom não, mas eu estou por aqui. Então Deus não quer que seja assim. Deus quer realmente fazer do jeito que é para ser. O que está derribado tem que ser reconstruído, para que Deus possa novamente derramar aquilo que Ele quer derramar. Neemias vai frisar na sua oração e ao longo do seu livro que de uma coisa ele tinha certeza: o Deus que fez a promessa, Ele não tinha morrido. O Deus que fez a promessa, Ele não tinha morrido. Ele não tinha esquecido da sua promessa. Deus, tu fez promessas a esse povo, tu não esqueceu, o povo esqueceu, mas o Senhor não esqueceu. Cumpre as tuas promessas na vida desse povo, não porque são merecedores, mas pela tua misericórdia, porque tu é Deus que cumpre a tua palavra. Começou a cumprir as suas promessas, trazendo de volta, juntando o povo, estabelecendo o culto, trazendo o governo sobre o povo, para que eles novamente se estruturassem e entendessem que Deus é Deus na vida deles. Eu não sei como está a sua vida, mas o Deus que fez promessa a você, Ele não morreu. O que está caído, Ele pode levantar. O que está fraco, Ele pode fortalecer. O
que está sem ânimo, ele vai dar ânimo. E o que for preciso para você realizar o que Deus quer que você realize, ele vai disponibilizar. Porque ele usa de quem quer e faz como ele quer. Para mandar o povo de volta para sua terra do cativeiro da Babilônia, ele não usou profeta, ele não usou sacerdote, ele usou Ciro, mais um conquistador cruel. Mas quando Deus fala dele através de Isaías, se eu não estou enganado, ele vai usar uma expressão que talvez ele não use para muitos crentes: o meu servo. Porque ele levantou aquele homem se tornou um dos maiores imperadores por um propósito. Qual? Conquistar Babilônia e mandar o povo dele de volta. Deus exaltou aquele homem com um propósito. Você pode não crer em mim, você nem me louva, você nem liga, mas eu te levantei e te dei todo esse poder com um propósito. Eu quero te usar para que o meu povo volte para a terra de onde eles vieram. Então, amados, o que Deus tem mandado você fazer? Assistindo as muralhas no chão e as portas queimadas? Isso não tem sensibilizado seu coração? Você não sente mais saudade de Deus? Dos louvores que você entoava a Deus? Dos momentos de oração com Deus? Como você aprendia lendo a Bíblia? Tudo isso o inimigo colocou no chão e vai ficar no chão? Tempo acabou, promessa, ele permanece no seu lugar. E nenhuma promessa dele ele esqueceu, e nenhuma promessa dele ele desistiu. Nós é que estamos desistindo das promessas de Deus. Nós é que estamos nos conformando com a situação que aí está. Estou falando isso, você pode levar para o seu pessoal. Você está conformado com a situação que você está vivendo? Você acha que não precisa tomar atitude de nada, nem fazer nada para mudar esse quadro? Neemias só passou 4 meses em jejum e oração dia e noite, para que Deus se posicionasse a respeito da sua causa. Então, ou nós entendemos isso, ou então nós não vamos ver grandes coisas acontecerem. Amém, amados? Para me encerrar, eu quero dizer para você: sabe qual foi a primeira porta que foi restaurada por Neemias? A porta das ovelhas. Era onde passavam os sacerdotes para fazer sacrifício. A primeira porta que foi reerguida e restaurada, refeita, foi a porta das ovelhas, a porta do sacrifício, do culto, da busca, da humilhação, do reconhecimento do pecado. Foi a primeira que foi reerguida, para que estabelecesse o culto ao Senhor, para que o povo voltasse arrependido ao Senhor e sacrificasse ao Senhor, buscasse ao Senhor, para que Ele viesse trazer restauração. Hoje não é diferente. Jesus disse: eu vou, mas eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês conhecem. Na verdade, é para Ele habitar em vocês, disse Jesus. É para Ele estar em vocês, porque Ele vem exatamente construir o que está arruinado. Ele vem fazer agora uma nova criatura, porque a velha acabou. A velha está quebrada, está queimada, está arruinada. Ele vem construir algo novo. Ele não vem pegar o que é velho, não, Ele vem fazer algo novo. Ele está trazendo algo novo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.